Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Você que está me ouvindo de todos os lugares, creia, acredite que o Deus Todo-Poderoso, Ele estará agindo em seu favor da sua vida, da sua casa, da sua família. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, é um texto e uma mensagem, meus irmãos, muito edificante, que demonstra a entrega, o amor, isso mesmo, de um homem que ele teve pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová. Meus irmãos, Davi, ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração disposto, agradável e santo para Deus. A Bíblia, meus irmãos, nesta passagem aqui, faz menção que quando Davi estava para morrer na sua velhice, ele, meus irmãos, colocou no seu coração, antes mesmo da sua velhice, em construir um templo, uma casa para adoração do Senhor. E ali estariam os utensílios sagrados, a arca da aliança, a mesa da propiciação, o candelabro, o castiçal. Estariam ali, meus irmãos, os utensílios sagrados, isso mesmo, da adoração ao Senhor. Só que Deus, meus irmãos, não permitiu que o templo fosse construído na época e nos dias de Davi, porque ele foi um homem de guerra. Mas Deus disse: olha, Davi, mais um dos teus filhos, sendo Salomão, teu filho Salomão, ele vai, isso mesmo, ser o rei em teu lugar, ele vai assumir o reinado em teu lugar, e ele é que vai construir este templo, onde será para a minha adoração, isso mesmo, onde estará o meu nome, neste lugar. E Davi, meus irmãos, quando ele viu que estava chegando a velhice, ele começou a preparar, isso mesmo, o material para a construção do templo, deixando tudo pronto, para que quando o seu filho entrasse, assumisse o seu reino, ele começasse a edificar e a construir o templo, que mais na frente foi conhecido como Templo de Salomão. Esta passagem aqui, meus irmãos, este resumo que eu tenho trazido aqui para você, é com o intuito, meus irmãos, de você compreender a história. E Davi, meus irmãos, ele começou agora a separar ouro, prata, os utensílios sagrados, o material, meus irmãos, que iria ser essencial para a construção, meus irmãos, do templo. Isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. E Davi, meus irmãos, ele começou a preparar. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 2, diz a palavra de Deus: eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, pedras de ornato, a obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras memoráveis em abundância. Davi, meus irmãos, ele teve um zelo, e ele tinha um zelo, meus irmãos, pelas coisas de Deus, pela santidade e a reverência a Deus de uma forma tão pura, tão, meus irmãos, sincera, que isso, meus irmãos, fez com que ele se tornasse o rei que Deus mais amasse, e o Senhor, meus irmãos, mais tivesse zelo por ele, que foi Davi. Davi, meus irmãos, até hoje, ele, meus irmãos, é o homem segundo o coração de Deus. O próprio Jesus, meus irmãos, fez menção de Davi. O Novo Testamento
fez menção, meus irmãos, da entrega e do amor e da aliança que Deus tinha, meus irmãos, com Davi. Que daí, meus irmãos, surgiu o Messias, já da promessa que Deus tinha feito, da profecia que Deus tinha feito, por meio de Davi, veio Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Imagine, meus irmãos, se Davi fosse um homem, um rei, meus irmãos, que não fosse santo, que não amasse a Deus com tanto amor, com tanta sinceridade. Se Deus teria, meus irmãos, tratado ele com tanto zelo e tanto carinho. O que eu quero que você compreenda: o primeiro mandamento, meus irmãos, que Jesus ele nos deixou é o amor a Deus acima de todas as coisas. Depois é o amor ao próximo, como a nós mesmos. O amor a Deus, meus irmãos, se resume na nossa entrega para o Senhor, no nosso zelo, na nossa santidade, na nossa renúncia para o Deus Todo-Poderoso. E Davi foi um exemplo. Saul, meus irmãos, foi o rei que antecedeu a Davi. Mas Saul, meus irmãos, foi tudo o contrário que Davi ele foi. Isso mesmo. Saul, meus irmãos, ele não tratou Deus com o devido valor. Não tratou, meus irmãos, a santidade do Senhor com reverência. Desprezou as coisas sagradas. Isso mesmo. A arca da aliança foi desprezada. Mas quando Davi ele entra, isso mesmo, como rei de Israel, Davi começa agora, meus irmãos, a santificar Israel e Jerusalém e todo aquele povo. Quando nós, meus irmãos, trazemos a santidade, isso mesmo, ao nome de Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, para a nossa vida, para a nossa casa, para tudo aquilo que nós fazemos, nós começamos a tratar a santidade de Deus com reverência, as coisas de Deus sagradas com santidade e temor. Meus irmãos, nós iremos ter a bênção de Deus, a benevolência de Deus sobre as nossas vidas. E Davi, meus irmãos, ele não fez nada para Deus por barganha, fazer, meus irmãos, como se já em busca de receber. Davi, tudo que ele fazia era por entrega, por amor, algo, meus irmãos, tão puro e tão santo, que tocava o coração de Deus. Olha aqui o zelo que ele tinha já, meus irmãos, antes mesmo do templo ser construído. Ele já começou, meus irmãos, a separar as coisas, por amor, meus irmãos, ao Senhor. Isso, que coisa maravilhosa. Já que ele não pôde construir, porque ele foi um homem de guerra, um homem, meus irmãos, de batalhas, que derramou sangue. Davi, meus irmãos, agora ele começou a preparar as coisas para que Salomão construísse, com muito amor e muito zelo. Olha o que ele diz: e pois com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, prata, bronze, isso mesmo, para a construção do templo. Que coisa maravilhosa. E olha o que ele disse: e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus. Que coisa maravilhosa. E ele diz: ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. O amor a Deus, meus irmãos, é esse. Isso mesmo, o amor de Deus nós tratamos com sinceridade, com reverência. Eu lembrei, meus irmãos, do livro de Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala a respeito do dom supremo que é o amor, onde o amor é tratado com sinceridade, com verdade, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Isso mesmo. O amor, meus irmãos, que nós devemos ter para o Senhor, para as coisas de Deus, para, meus irmãos, o desejo de Deus para as nossas vidas, tem que ser esse amor. O amor, meus irmãos, que Davi tinha, tanto para Deus como para o próximo, porque o coração de Davi é um coração santo e justo, para Deus e para o próximo. E se a gente, meus irmãos, tratar o nosso Senhor com este zelo, com esta santidade, com este amor, esta entrega, os céus estarão abertos para você. Deus, meus irmãos, Ele vai cuidar com zelo de você, meu irmão, minha irmã. Se a gente tocar, agradar ao Senhor, meus irmãos,
com os nossos gestos, a nossa atitude, com a nossa entrega, com o nosso trabalho, com a nossa reverência, Deus, meus irmãos, Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, na sua casa. Isso mesmo. Não o que a gente estará fazendo, meus irmãos, em busca de receber nada em troca, mas quando nós fazemos para o nosso Deus, é porque Ele é o Senhor, isso mesmo, que nos tirou, que nos comprou, que nos limpou, nos purificou, que nos estabeleceu filhos e servos dele. E Davi disse: e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus. Olhe que entrega, olhe, meus irmãos, que autoridade, olhe, meus irmãos, que vontade era esta que Davi tinha. Enquanto Saul, do outro lado, desprezou a casa, desprezou a santidade, desprezou o santo, isso mesmo, profanou as coisas santas de Deus. Aqui, meus irmãos, Davi, ele tratou, meus irmãos, com amor e santidade. Por isso, meus irmãos, que até hoje o nome de Davi é lembrado com santidade, isso mesmo, com boas lembranças, é lembrado, meus irmãos, e até a nossa aliança por meio de Jesus Cristo foi por meio de uma profecia também referida, meus irmãos, a Davi e a sua casa, pelo amor e o compromisso que Deus tinha com Davi. Isso mesmo. É tanto que o cego de Jericó, quando se referiu a Jesus, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não que Jesus fosse filho de Davi, mas isso estava se resumindo à promessa que Deus fez, que da família de Davi, que da descendência de Davi, iria vir, meus irmãos, o remanescente, isso mesmo, o Rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, para nos salvar, isso mesmo. Por isso que o cego de Jericó, quando se referiu-se para Jesus, disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que neste momento que você estará me ouvindo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, aquele que Deus amou, isso mesmo, aquele que amou a Deus, aquele que entregou-se para Deus, que eu e você possamos nos entregar para Ele possa ter misericórdia de nós, o mesmo zelo, a mesma compaixão que tratou Davi, possa tratar eu, você, que possamos, meus irmãos, ser cheios da presença de Deus, ser alcançado pela misericórdia de Deus, que haja livramento, que o Deus dos céus, Ele possa operar maravilhas na sua vida, na sua casa e em todos os seus caminhos. E olhe, meus irmãos, o que Davi fez. Davi, meus irmãos, ele tanto entregou como ele convocou o povo para ofertar na casa de Deus. Isso mesmo. Para entregar o melhor. Isso mesmo. Para a construção da casa de Deus. Olha o que diz: e ouro, prata para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de irmãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Aí Davi disse: ouro, prata, isso mesmo, pedras, isso mesmo, toda mão de obra, todo trabalho. Quem de vocês agora? Davi convocou o povo. Davi, meus irmãos, colocou agora à disposição do povo. Ele disse: quem de vocês agora? Isso mesmo. Quem de vocês, pois, agora está disposto a encher, isso mesmo, a encher a sua mão? A encher a sua mão quer dizer abrir o seu coração, isso mesmo, para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Davi, meus irmãos, agora ele pediu agora a oferta. Ele pediu agora, meus irmãos, o amor do povo agora, meus irmãos, esse zelo que eles iriam ter agora para a casa de Deus. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz, meus irmãos, que o povo ofertou ouro, prata, bronze. O povo, meus irmãos, voluntariamente. E eles se alegraram, festejaram por poder, meus irmãos, entregar para a casa de Deus o melhor deles agora. Que coisa maravilhosa. Lembrando, meus irmãos, que este povo aqui, ele já seguiu, meus irmãos, os rituais, meus irmãos, com Deus, né? Da aliança. Isso mesmo.
com o Senhor. E olha o que diz aqui, ó, preste bem atenção. E o povo se alegrou do que deram. Olhe bem, e o povo se alegrou. Meus irmãos, aquilo que nós fazemos para Deus, isso tem que ser uma alegria. Isso tem que ser, meus irmãos, algo, um louvor para Deus. Nossos dízimos, nossas ofertas, aquilo que nós honramos, o trabalho, isso mesmo, de Deus, o evangelho, a obra de Deus. Isso deve ser algo tão poderoso, uma alegria, um gozo tão profundo dentro do coração desta pessoa, que isso, meus irmãos, traz bênçãos poderosas na vida desta pessoa. Isso mesmo. E o interessante é que o povo era voluntariamente. Nada para Deus, meus irmãos, agrada a Deus. Na opressão, na pressão, na força. Isso mesmo. Não, meus irmãos. Davi, ele propôs isso mesmo. E o povo agora entregou voluntariamente o melhor para a casa de Deus. E aí, meus irmãos, eles festejaram. Olha aqui, ó. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, olha que coisa maravilhosa, com coração santo, perfeito, o povo se entregou. Isso mesmo, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação. E disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. Isso mesmo. Quanto mais nós amamos, tratamos com santidade, meus irmãos, as coisas de Deus, a casa de Deus. Nós, meus irmãos, amamos, meus irmãos, o Senhor, entregamos a nossa vida para Ele com santidade e pureza, mas nós iremos escolher, meus irmãos, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém? Isso mesmo. E aqui, meus irmãos, festejaram, louvaram. Isso mesmo. E Davi disse: tudo que nós te damos, Senhor, foi daquilo que nós recebemos de ti. Olha o que Davi disse: tua, Senhor, tua és, Senhor, e magnificência e o poder, a magnificência e o poder, e a honra e a vitória, majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Olha o que Davi disse: todos esses que estão aqui voluntariamente te dando, Senhor, eles estão dando daquilo que receberam de ti, Senhor. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, até aquilo que nós damos para Deus, aquilo que nós fazemos para Deus, isso mesmo, aquilo que nós exercemos para Deus, meus irmãos, até a minha vida aqui, eu estou, meus irmãos, dedicando para o serviço da obra de Deus, isso mesmo, é graças à bondade de Deus. Porque se eu tenho a saúde, se eu estou tendo, meus irmãos, a condição ou esse favor, é pela misericórdia de Deus que está sobre a minha vida. Aquela pessoa que está doando, aquela pessoa que está ajudando, isso mesmo, dizimando, ofertando na casa de Deus, é pelo favor e pela graça de Deus que essa pessoa também ela está fazendo isso mesmo. E isso é importante a gente, meus irmãos, trazer, porque às vezes, até isso, às vezes a gente pode querer se orgulhar, isso mesmo, achando que nós estamos fazendo pela nossa condição, pela nossa capacidade particular ou própria. Mas Davi disse: não, Senhor, tudo isso que estamos fazendo é porque tu, Senhor, és dono de todas as coisas e estás nos dando esse privilégio. Isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Davi disse. Davi disse: tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo, meus irmãos, tudo. A pessoa mais rica que alguém possa imaginar aqui na terra, tudo, meus irmãos, pertence a Deus. Isso, tudo pertence a Deus. Tudo que há nos céus e na terra pertence ao nosso Senhor. Isso mesmo. E ele disse: teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Aí, meus irmãos, Davi disse: esses homens aí que estão como chefes, que estão ofertando, que estão ajudando, foi tu, Senhor, que os exaltastes, tu que os colocastes. Aí Davi disse: riqueza e glória vem diante de ti,
e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome de tua glória. Aleluia. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Que coisa maravilhosa. E é reconhecer, meus irmãos, e aquilo que nós ainda fazemos para Deus, é a gente reconhecer que a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Isso mesmo. Por isso, meus irmãos, que este homem, ele foi amado por Deus. Porque até o fato dele, meus irmãos, doar as suas riquezas para o templo, o ouro, a prata, ele dá o melhor para Deus, ele convocar o povo dar, ele disse, e ele começou a agradecer a Deus pelo privilégio daquilo que Deus, meus irmãos, estava concedendo a ele. Isso mesmo, concedendo. Hoje, meus irmãos, a gente vê às vezes pessoas, nem todos, né, mas muitas vezes algumas pessoas, elas acham, até por fato às vezes de ajudar, isso mesmo, ela acha, meus irmãos, que está fazendo algo extraordinário, isso mesmo. Meus irmãos, é a misericórdia, até aquilo que nós fazemos para Deus, é Deus que está nos propondo, porque Ele é dono de tudo. Eu estar aqui para você, isso, meus irmãos, é a misericórdia de Deus, estar aqui pregando e levando a palavra para você. É isso que nós devemos compreender, que tudo vem de Deus. Isso mesmo, tudo vem de Deus. A nossa saúde, a nossa fé, a nossa alegria, isso mesmo. Os nossos bens, tudo vem de Deus. E quando nós honramos e somos gratos e compreendemos isto, nós, meus irmãos, iremos, meus irmãos, cada dia mais estar recebendo o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Pois tu coloque isso no seu coração. Eu quero orar por você, meu irmão, você, minha irmã, agora, neste momento. Espero que você não fique magoado por alguma coisa. Isso mesmo. É uma mensagem que nos traz uma grande reflexão para mim, para você, meu irmão. Amém? Essa mensagem, meus irmãos, é para nos ensinar, né? Nos trazer à memória. Quando eu estava lendo, eu fiquei tão maravilhado com essa passagem, com essa revelação de Deus para as nossas vidas, porque, meus irmãos, tudo é a graça e a misericórdia de Deus. E Davi, meus irmãos, ele reconheceu isto, a ponto dele dizer, porque ele diz, quem sou eu? Isso mesmo, quem sou eu? Quem somos nós, na verdade, para poder fazer algo por condição própria? Isso mesmo, não somos nada, meus irmãos, nada, nada, nada. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo, pela tua misericórdia, tua compaixão, oh meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa força, saúde, por aquilo que o Senhor tem nos colocado, Senhor, pelas portas, os privilégios, Senhor, não que nós mereçamos, Senhor, mas a tua graça nos alcança, Senhor. Que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa olhar para esta casa, esta família, esta pessoa, Senhor, e ter misericórdia, compaixão, curando o enfermo, o doente, curando, Senhor, o aflito. Perdoa os nossos pecados, Pai. Purifica, Senhor, a nossa vida com o teu sangue, Jesus. Nos limpa, nos guarda. Cura, Senhor, o doente, Pai, o cansado, o aflito. Oh, meu Pai, visita agora esta mulher, Pai, este homem, libertando, salvando, Pai. Oh, Espírito Santo, entra agora com poder, Jesus. Entra agora, meu Pai, nesta casa, nesta família, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, salva, liberta. Obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua graça. Vai à frente, Pai, desta casa, desta família, da vida desta pessoa, Senhor. Repreende, Senhor, toda a opressão, Pai, todo o levante do inimigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, Pai. Pela tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Ilumina os nossos caminhos, o nosso entendimento, Pai. Purifica, Senhor, a nossa vida, Pai, os nossos corações. Ó Espírito Santo, entra com poder,
com providência, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai, eu te peço agora, Pai, pelo poder do teu Filho Jesus Cristo, salva, liberta, cura, restaura, liberta esta vida, Senhor, do vício, Pai. Liberta, Senhor, Pai, esta vida das drogas. Liberta, Senhor, do alcoolismo. Liberta, Senhor, da prostituição. Liberta, Senhor, do vício, das dívidas, da pornografia. Liberta, Senhor, esta vida, Senhor, de todo o pecado, de toda doença, de toda enfermidade, de todo o mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço agora, Senhor, pelo milagre, pelo teu poder que estás operando agora nesta vida, nesta casa, nesta família. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor, libertando o cativo, libertando de toda a opressão, libertando o Senhor de todo o mal, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que tem oprimido, que tem colocado esta pessoa, Senhor, em uma prisão, cativeiro, seja quebrado agora, desfeito pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, receba agora a bênção, a salvação, a libertação. Seja livre pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga eu creio, diga eu acredito. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter iluminado, Pai, agora e nos dado a mensagem, até a oração proferimos a Ti agora, Pai. Não vem de nós, Pai, vem de Ti, do Teu Espírito que habita dentro de nós, Pai. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Que Deus abençoe você.